curso teológico. Graças a Deus, chegamos a mais um comentário. Dessa feita nós vamos comentar aí brevemente os livros de Samuel, Reis e Crônicas. Eu coloquei no singular, trazendo aí, chamando a vossa atenção para o original. Eu vou trazer um pouco, comentar um pouco sobre o original, tá certo? O porquê da divisão, por qual motivo tiveram que dividir, né, fazer primeiro e segundo Samuel, uma vez que no original é só um livro, ok? A gente está precisamente dentro dessa apostila que a gente conhecemos por Panorama 1 do Antigo Testamento, que é a AT. A gente está exatamente na página 91 e se estende até a página 120. O comentário de Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2 e de Crônicas 1 e 2. Eu quero mais uma vez chamar a vossa atenção para Tanaka e tornar a dar aí algumas explicações no tocante à Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela é composta de 24 livros. Os mesmos livros que nós temos são os mesmos que está dentro da Bíblia, da coleção de livros que chamamos de Tanaka, que é a Bíblia hebraica. Tanaka é um conjunto de letras, né, que chamamos de acrósticos, que forma a palavra Tanaka. Então a gente tem o TA, o NA e o KA. O TA quer dizer Torá, né, iniciais da Torá. O NA é iniciais da Navi, Torá, lei, Navi, profetas. E o KA quer dizer Ketvi, que diz respeito à história. A Torá, né, ela coincide com o Pentateuco. São os 5 primeiros livros que conhecemos por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Então esses livros coincidem com os nossos, porém com uma diferença, que na Tanaka muda os nomes desses primeiros livros. A Gênesis conhecemos no original por Bereshit, na sequência Shemut, que é o Êxodo, Vaikra, Bar-Midibá e Derevim, o Deuteronômio. Então, na Bíblia original, na Bíblia hebraica, no original, esses livros são chamados de Bereshit, Shemut, Vaikra, Bar-Midibá e Derevim. E eles têm um significado, que é no princípio, esses são os nomes daqueles que foram levados para o deserto para mim revelar a minha lei, certo? Então, juntando os 5 nomes, você tem aí essa frase, bom? No princípio, então Bereshit quer dizer no princípio, Gênesis quer dizer também no princípio, ou no início. Então, no princípio, esses são os nomes daqueles que eu chamei para o deserto para revelar a minha lei. Então, é isso que quer dizer. Mas até aí tudo bem. Quando você entra nos históricos, aí é um pouco mais complexo entender, porque os nossos históricos começam com Josué, tá certo? E se estende até Esther. Você tem Josué, Juízes, Ruth, Crônicas, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Porém, na Tanaka são só 11, profetas, né? Voltando agora para o profeta, na sequência, porque TA é de Torá, NA de Navi. Os profetas nós conhecemos somente, nós, né, na nossa galeria nós temos 17 profetas, a saber, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses profetas iniciais, os 5, são os 5 primeiros profetas que chamamos de profetas maiores. Por quê? Porque a literatura é avantajada, ou seja, é uma literatura que está além das demais literaturas, tá certo? É a literatura que ultrapassa, o volume é maior, não é porque o homem não, tá certo? É por causa do volume de repreensão, de exortação, de conforto, tá certo? Então o volume é maior da literatura, por isso que são profetas maiores, se trata não do profeta, mas da literatura. Na sequência, nós temos 12 profetas menores, a saber, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum,
Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá certo? E aí nós precisamos entender isso aí. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Não está na nossa apostila, mas eu acho isso de extrema importância para nós. Ok? Quer ver uma coisa? Nós só temos 8 livros proféticos, aliás, 11 livros históricos dentro da TQV, enquanto nós temos 12 dentro da nossa galeria histórica. Proféticos, a gente tem 17 livros proféticos, e na galeria, que é a Navi, da Tanaka, a gente só tem 8. Por quê? Por quê? Porque, preste atenção, enquanto na nossa galeria de histórico, Josué, Juízes e Samuel e Reis são históricos, na galeria da Bíblia hebraica, Tanaka, históricos, aliás, proféticos, o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis são livros proféticos, ok? Livros proféticos. O que tem em comum no livro histórico da Torá com a nossa galeria é justamente o Crônicas. Porque o Crônicas realmente está no livro histórico aqui, realmente está nos livros históricos da Tanaka, tá certo? Então você fica entendido, sabendo que Josué, Juízes, Samuel e Reis são livros proféticos dentro da Bíblia hebraica, que chamamos é uma galeria que chamamos de Navi, que quer dizer proféticos. E por que só 8 livros proféticos? Porque a gente tem 12 livros, né? Temos 12 livros a mais que são divididos, há uma divisão, né, cada livro. Já na Bíblia Torá, na Navi, na galeria profética, esses 12 livros menores é um livro só. É um livro só. Então a gente tem Juízes, Josué, Samuel e Reis, que são profetas antigos. Isaías, Jeremias e Ezequiel, os últimos profetas. Tá? Nessa galeria de Navi profeta, eles têm ainda uma divisão. E a gente tem os últimos profetas, que são os 12 menores, que é um livro só. Então você tem 8 livros só dentro dessa galeria de profetas. Ok? Na galeria, na KTV, nós temos aí 11. Né? 11. Então a gente tem nessa galeria os Salmos, Provérbios, eles não têm a galeria poéticas ou de poéticos. Nós temos a nossa galeria de poéticos, que nós vamos tratar futuramente na próxima disciplina. A gente vai trazer Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tá certo? No poético deles, os Salmos, o Provérbio, aliás, no histórico, dentro da história, tá os Salmos, o Provérbio e o Jó. E tá também o Cântico dos Cânticos, Ruth, quer ver? Ruth é um livro que coincide com a nossa também, na nossa história. Lamentações, não, Lamentações está nos profetas, no nosso canônico. Eclesiastes coincide com os livros poéticos. Esther coincide com a nossa galeria, que também está na história. E a gente tem Daniel. Daniel está entre os históricos do canon hebraico, tá certo? Já na nossa Bíblia está entre os proféticos. E aí a gente tem Esdras e Neemias, que está dentro da nossa história, do nosso canon. Já na KTV também está no canon histórico. E Crônicas também, tá certo? Então tá aí, são 24 livros. Tanaka quer dizer Torá, Navi e KTV. Você tem lei, profetas e história, ok? Então, sabendo de tudo isso, eu quero aqui trazer, para nós concluirmos, uma breve definição histórica e teológica desses 6 livros que apresentamos aqui na última aula, ok? Na próxima aula nós vamos tratar aí, eu acredito que tem 3 livros que faltam. Eu vou tratar dos livros de Esdras, Neemias e Esther. Provavelmente eu vou tratar só de um livro nessa próxima aula. Só de um livro, que é o livro de Esdras. É um livro pouco oferecido, né? Pouco se faz exposição desse livro nas nossas igrejas, e por isso eu vou ver se eu trago um assunto mais abrangedor dentro desse livro, ok? Então, na sequência, a gente vai ver aqui uma introdução desses livros, Samuel, Reis e Crônicas.
sabendo que Samuel e Reis, na composição da Bíblia hebraica, está nos profetas. Então a gente vai ver que no passado os dois livros de Samuel formavam um único livro. Eu vou mandar esse material para vocês. Assim como os dois livros de Reis e dois livros de Crônicas, esses livros, Samuel e Reis, Crônicas, constituíam uma série intitulada Livro dos Reis. Então era tudo livro dos reis, ok? E tinha sido escrito em hebraico. Quando mais tarde fizeram uma tradução grega, né, que é a Septuaginta, eles perceberam que o volume, né, depois que traduziram, o volume era imenso. O volume de letras, de frases, né? O volume era 2 vezes mais. E aí, para o rolo não ficar muito vantajoso, os tradutores do hebraico para o grego, que foram doutores que saíram da Judeia, foram trazidos por Alexandre o Grande, que era um amante da literatura mundial, para Alexandria, a cidade que leva o seu nome, e ali a primeira tradução bíblica aconteceu, e foi justamente do hebraico para o grego. Essa tradução é a Septuaginta. Então eles, quando entenderam que um rolo, né, o rolo ia ficar muito vantajoso, difícil de manusear, difícil de acesso também, eles dividiram. Então houve essa divisão. E é bom lembrar que tanto Samuel 1, 2, Reis 1 e 2, no original grego é 1 Samuel, 2, 3 e 4 Samuel. Já não tem nem Reis, tá certo? Depois a gente encaixou Reis, né? 1 e 2, Samuel 1 e 2. Então tá aí essa história. A gente vai ver, é só uma introdução para você ter uma ideia. Para quem se entusiasma com a história de guerra, exércitos determinados e conquistas grandiosas, os livros de Samuel, Reis e Crônicas traz tudo isso aí, né? Conquistas, guerras, histórias de lutas, não é isso? Na verdade, os livros de Crônicas repetem a história que vai de 2 Samuel. Então, é uma introdução. Então, para você ter uma ideia, o livro de 2 Crônica, ele repete a história de 2 Samuel. 2 Samuel e 2 Reis. Por isso que há uma semelhança, né? Um paralelismo muito grande quando você lê 2 Samuel, 2 Crônicas, não é isso? E 2 Reis. Você vê esse paralelismo. Por que eu tenho que ler Samuel, Reis e Crônicas? Eu não posso só me deter em Samuel, porque um completa o outro, por causa do ponto de vista diferente que ambos têm. O que eles têm em comum é a história que é a mesma. Porém, por exemplo, o livro de Reis traz aí a história dos reis, porém de um ponto de vista histórico, socioeconômico, bélico, cultural. Né? O livro de Reis ele destaca muito a influência idolátrica que trouxe uma declinação espiritual, né? Uma declinação moral. Já o livro de Crônicas, a gente vai ver muita ênfase dentro da visão religiosa, tá certo? Dentro da visão religiosa. Então, de antemão, eu quero trazer isso para você entender. Você não pode ser aleatório na sua leitura. Se você está estudando o rei Asa ou o rei Abdias, é isso que é filho de Asa, você tem que tanto entender ele em Reis como em Crônicas, buscar as referências, né? Para que você possa ter uma visão ampla, panorâmica do rei que você está estudando e buscar referências que te auxiliem, né? Que são perícopes ou subsídios doutrinários, bibliológicos ou teológicos. Ok, gente? Então, sabendo disso, eu quero entrar aqui no 1 Samuel, que traz aí uma história, conta a história do nascimento de Samuel, em resposta à oração de Ana. Sua mãe mostra tudo o que Samuel fez por Israel, né? Ele mostra tudo que Samuel fez por Israel, como ser o último juiz também. Apresenta a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Então aqui está um contexto histórico, a sua eleição, o seu reinado, o seu fracasso. Narra a bela história de Davi, o pastor que se tornou um grande rei, guerreiro, né?
por sinal, o maior rei de Israel. Teologicamente, o que eu tenho aqui é essa é a proposta. 1 Samuel descreve um momento decisivo da história de Israel, né? Mostra tudo o que Samuel, aliás, decisivo da história de Israel, em que as rédeas do governo passaram dos juízes para o rei. Então você vai ter a transição da monarquia, aliás, da teocracia para a monarquia, porque antes era diretamente, né, pelo menos era o que era para ser, e o que a gente não vê, porque conforme o livro de Ruth, naquele tempo os homens faziam tudo que vinha na mente, e isso revela que não havia delegação, não havia uma ordem soberana, né? A gente vai ver que os homens faziam o que queriam. Em tempos caíam na real, levantava-se um juiz e depois esse juiz ele parava, né, por vários motivos. Um deles é a idolatria, o declínio moral também, que leva ao declínio espiritual. Entendeu? Então a gente vai ver aí essa transição. O livro relata a tensão entre a expectativa do povo quanto a um rei. Tá certo? O povo percebeu que havia um rei e entendeu que era essa necessidade que precisava ser preenchida para que seus problemas fossem solucionados, entendeu? Mas mesmo na monarquia, a gente vai ver a teocracia, ou seja, o domínio de Deus. Monarquia reino de Deus, aliás, reino do homem, teocracia, domínio de Deus. Tá entendendo? Então é isso aí que você vai ver em 1 Samuel. Em 2 Samuel também tem um contexto histórico. A gente vai ver que mostra a princípio Davi como rei, apenas somente uma parte do rei, né, que era Judá e Benjamim. Porém Deus abençoou ele e tornou-se rei de todo o povo. Você vai ver isso, você precisa ler todo o Samuel. O primeiro e o segundo. O livro narra também a rebelião de Absalão, filho de Davi, contra o próprio pai, fala do restabelecimento do rei, de algumas guerras contra os filisteus e da terrível praga que matou 70 mil anos por causa de um erro de Davi. Davi inventou de contar e numerar o povo e aí Deus ficou chateado. Chateado é uma forma da gente expressar esse momento de euforia de Deus, que na realidade a gente fala o que a gente tem na Bíblia, mas como pessoa, ele também tem, nós são atributos comunicados, né? Nós choramos, nós se entristecemos, o Espírito Santo de Deus também se entristece, ira, fica bravo, então ele é uma pessoa, está aqui agora e é importante nós saber disso. Então a gente vai ver que o propósito, a ideia teológica desse 2 Reis é o seguinte: é contar a história profética do aspecto teocrático da monarquia em Israel e ilustrar o fundo com o exemplo do reinado de Davi e da sua vida pessoal, as condições do concerto de Israel, conforme Moisés definiu em Deuteronômio, e a gente vai ver a obediência ao concerto resulta em bênçãos divinas, Deuteronômio 27 a 30, a obediência, aliás, todo o Deuteronômio vai falar muito de bênção e maldição. Então, se você é obediente ao concerto, sempre vai resultar, sempre vai trazer as bênçãos de Deus. A tua obediência precede as bênçãos de Deus, tá certo? Então, tá aí o 1º e 2º Samuel, que na tradição hebraica, na Tanaka, é um livro só e está nos profetas e não na história. Já Reis, certo? Historicamente falando, descreve a coroação de Samuel, o seu reinado cheio de sabedoria e riqueza. Isso é fato, todo mundo conhece a história, mas é bom adentrar analiticamente, examinando de uma forma bem minuciosa para se entender melhor. Também conta a história de Salomão, também conta que Salomão desobedeceu a Deus quando se casou com mulheres idólatras. Essa foi a grande causa do declínio, né, espiritual, moral de Israel. E a causa também da divisão do reino. Teologicamente, 1º e 2 Reis foram escritos para prover chave. Isso é chave. E você precisa
guardar isso no seu coração. Vai te servir muito, você que é professor de escola dominical, pastor de igreja, líder, tá certo? Obreiro assíduo, efetivo na casa do Senhor. Então entende isso aí. 1º e 2 Reis foram escritos para prover ao povo hebraico no exílio babilônico uma visão bíblica da história. Assim compreender porque a nação dividiu-se no ano 930. Essa compreensão deixa a desejar na vida de muitos obreiros que precisa ter essa compreensão. Quando se falta essa compreensão, fica um vácuo, né? Traz até contexto de Elias, Eliseu, de alguns reis, mas aí poderia enriquecer a mensagem, trazendo aí uma introdução, trazendo esses aspectos entre o reino do norte e o reino do sul. Então a gente vai ver que no ano 930 houve essa divisão, porque o reino do norte, Israel, caiu, e também vai trazer aí, aliás, o objetivo teológico desses 2 livros é justamente essa compreensão, né? O porquê da nação ter se dividido no ano 930, porque o reino do norte de Israel caiu no ano 722, e porque o reinado de Davi, que Jerusalém também caiu no ano 586. Os livros de reis salientam que a divisão e o colapso de Israel e Judá foram uma consequência direta, inevitável da idolatria e da impiedade dos reis. Então isso aqui é tremendo, você precisa entender. Então a gente também tem aqui um contexto histórico em 2 Reis, ok? Este livro é a continuação da história dos reis do reino de Judá e de Israel. Veremos que a maioria dos reis era má, deixando que o povo se afastasse na idolatria e imoralidade. Por isso Deus permitiu que as 10 tribos fossem, que formavam o reino de Israel, fossem levadas cativos. Então a gente tem um contexto histórico também no 2 Reis, até porque que o profeta que se destaca lá é um profeta não literário, que é Elias. No segundo você já vai ver Eliseu, então o contexto é outro, mas a parte teológica, o contexto teológico nos traz aí, é o mesmo propósito, o propósito de 1 Reis e 2 Reis, em resumo, o propósito original era propiciar o povo hebraico, especialmente os exilados na Babilônia, uma interpretação e compreensão profética da sua história durante a monarquia dividida. Então, esses dois livros, que entendemos que é um na Tanaka, ele tem esse objetivo, tem esse propósito, propiciar uma interpretação e compreensão profética dentro da história durante a monarquia dividida, para que não se repita os pecados. Então isso foi correspondido. Por quê? Porque após o exílio, após o cativo babilônico, a gente vai ver que o povo de Israel não se curva mais diante de Deus nenhum. Os erros, eles continuaram como homem, como eu e você, dentro de uma fadiga pecaminosa. O que eu quero dizer, continuaram errando, falhando, mas você vai ver que quando Jesus chega, a idolatria não existia, de certa forma, tá certo? Praticamente você não via, a idolatria era outras, tá certo? E aí eles tentaram maquiar, estava de forma maquiável, não é isso? E Jesus, ele foi enfático quando ele aplicou a palavra. E aí você vai ver os ensinamentos de 5, 6, 7 de Mateus, que Jesus é muito enfático, E a gente vai ver idolatria já dentro de um sentido que talvez não seja visível aos olhos humanos, mas espiritual, é visível diante de Deus. A saber que de Deus ninguém se esconde, tá certo? Então a gente vai ver isso aí nos 2 livros de Reis. Em Crônicas é interessante você entender, eu estou sendo um pouco rápido por causa da nossa live, e a gente está tratando de 6 livros, que na realidade são 3 na Tanaka, mas com um assunto imenso, com uma complexidade tremenda. Então você há de convir comigo, e fica difícil, mas eu quero aqui concluir com Crônicas. Crônicas tem aí um contexto histórico. Porém, os acontecimentos de 2 Samuel, 1 e 2 Reis,
é o que está em Crônicas. Então o contexto histórico é o mesmo de 2 Samuel, 1 e 2 Reis, tá certo? Tudo que eu trouxe aqui de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, é o contexto de Crônicas 1 e 2, ok? Histórico. Teologicamente, a gente vai ver que os livros de Crônicas foram escritos para vincular, fazer uma conexão do passado com o presente da sua época, tá certo? Vincular os judeus, agresso ou regresso, do cativeiro aos seus antepassados e a sua história messiânica, ok? Assim fazendo, eles ressaltam 3 coisas. Primeiro, a importância da preservação das tradições reais e espirituais, aliás, raciais e espirituais pelos judeus, da linhagem, a continuação da linhagem. Isso era muito importante. Por quê? Porque o Jesus, nosso Jesus, o Messias, haveria de vir e a linhagem deveria permanecer íntegra, tá certo? Dentro dessa esperança desse novo rei que haveria de vir e libertar a nação israelita. Então esse era o alvo, era o foco, tá bom? Então a gente vai ver isso primeiro. Segundo, a importância da lei, preservar a lei, isso em Crônicas. Você vai entender por quê. Preservar a lei do templo, do sacerdócio e do seu contínuo relacionamento com Deus, muito mais importante do que a lealdade para um homem, que é um rei. Terceiro, a esperança máxima de Israel na promessa divina de um descendente messiânico assentar-se no trono para sempre. Isso está em 1 Crônicas 17 e 14. Certo? 1 Crônicas 17 e 14. E a gente precisa entender isso. O que acontece é que o livro de Crônicas tem como principal objetivo esses 3 fatores que eu acabei de ler. Qual é a ideia? Qual é a ideia? A visão do 2 Crônicas é uma visão sacerdotal, enquanto os reis traz uma visão profética, o declínio moral e espiritual vindo da idolatria que levou o povo a se prostituir, para que se cumpra a palavra de Deus que diz que um abismo chama o outro abismo. Então, o ponto de vista, a percepção, a ideia ali a visão ali é bem sacerdotal. Na realidade, a tradição atribui os 2 livros, ou o livro de Reis, ao profeta Jeremias. Então, na realidade, a ideia do profeta era mostrar para o povo, escancarar o porquê do povo ter chegado aonde chegou. Já os Crônicas, a tradição atribui a Esdras por vários motivos. Um deles, a gente vai ver que fica muito bem claro nos últimos versículos de 2 Crônicas, no último capítulo, que é o 36, a gente vai ver justamente o início do livro que traz o nome de Esdras, o possível escritor, tanto de Crônicas como desse livro que traz o seu nome, Esdras, ok? A gente vai ver que o que está a partir do verso 22, o finalzinho ali é o que está no início desse livro de Esdras. Então, há outras questões que fazem nós entender que foi Esdras que escreveu, o escriba, que provavelmente era um levita, ou seja, um oficial da casa de Deus, do templo, ok? Então deixo aí esse comentário desses 3 livros. Perdão se eu fui um pouco rápido, o meu objetivo é trazer um comentário rápido e aí eu acabo me excedendo na rapidez. E eu sei que vocês têm que dar uma pausa aí, voltar de novo para tentar compreender. Mas que Deus venha nos cobrir com seu sangue, nos capacitar cada vez mais, nos dando sabedoria para a gente estar aí trabalhando. Peço que os irmãos nos entendam e nos perdoem aí se deixamos muito a desejar nesses comentários, tá bom? Deus abençoe a você com a sua gloriosa paz.